Então, pessoal, já tratei aqui neste canal algum tempo atrás sobre os problemas de segurança lá na Suécia, né? Um país de primeiro mundo, primeiríssimo mundo, um país nórdico, que é conhecido justamente pela sua estabilidade social, estabilidade econômica, uma população muito rica, uma sociedade muito bem consolidada ao longo de séculos, um país muito bem construído, né? Sempre os países nórdicos são referência para tudo em relação a outros países, sempre são exemplos citados em matéria de qualquer tópico, né? Mas, de forma geral, a Suécia está deixando, conforme diz essa notícia do site G1, está deixando de ser um país seguro nos últimos tempos aí. E eu fiz um vídeo aqui no canal há pouco tempo atrás, algumas semanas, eu diria uns 2 meses atrás, falando justamente do problema sueco em relação à proliferação de gangues pelo país. Como isso se relaciona à questão migratória, não dá para desvincular uma coisa da outra, e qual é o preço que tem sido pago pela população sueca, né? E de lá para cá a coisa não melhorou muito, pelo contrário. Houve até a ideia do próprio primeiro-ministro de lá de trazer o exército para ajudar a combater essa proliferação das gangues, mas a coisa continua grave lá na Suécia e tem, de fato, transformado esse país, antes tão seguro, em um país que não é tão seguro assim. E, de fato, da capital, esse fenômeno está se espalhando para outras cidades e bairros vizinhos, a coisa está se alastrando por lá. Então vamos conversar um pouco sobre esse problema, ver essa situação, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, essa reportagem do G1, que é bastante comprida aqui, traz vários casos, reportando aqui ondas de violência, né? Pessoas que foram atacadas de alguma forma, foram roubadas aí, explosões acontecendo, né? Olha só, que tem atentados à bomba, tiroteios, uma coisa que você ouviria normalmente aqui no Brasil, né? Nas regiões de disputa de território por tráfico, milícia, você ouviria esse tipo de coisa acontecendo, mas isso já está se tornando realidade lá na Suécia, né? Uma coisa bastante triste, né? Lembra até aquele meme, né? A gente vê alguma coisa tipicamente brasileira acontecendo, gente brigando na rua, gente, sei lá, bêbada no final de festa, de baile funk, e o pessoal fala, isso aqui é lá na Suécia que aconteceu, lá na Noruega, né? Então, parece que a coisa realmente tá saindo aí da ficção, dos memes, e está se tornando realidade, né? A Suécia está se transformando um pouquinho no Brasil. É claro, né? É importante frisar algo que eu tratei no outro vídeo sobre o tema que eu fiz, que eu citei agora há pouco, né? Que os índices de violência na Suécia ainda são invejáveis. Mesmo a coisa ficando pior, e os índices subiram bastante por lá, ainda é uma coisa invejável, né? Só que eles tinham, assim, um homicídio para cada 100 mil habitantes e agora tem 3, né? Que no Brasil isso é 20, sei lá, mais do que 20. Então, realmente está muito melhor de se viver na Suécia, apesar desses novos problemas aqui, só que a situação está ficando ruim e a tendência é só piorar. Essa é a grande verdade, né? Nenhum país pula de um homicídio para 20 a cada 1000 pessoas de um dia para o outro. Isso vai escalando ao longo do tempo e você tem que agir cedo para evitar que a coisa chegue num patamar quase irreversível, né? Vamos lá, será que a situação do México hoje é reversível? Será que a situação no Rio de Janeiro, em São Paulo, é reversível? Será que a situação na Bahia, aqui no Brasil, é reversível? Olha a moto aí sempre presente nos meus vídeos, né? Tava sentindo saudade dela hoje, inclusive. E vai embora, eu vou ouvir isso aí durante quilômetros ainda, né? Então, tem vários casos citados aqui de violência cometida, principalmente por gangues e tudo mais. E o pessoal aqui já sabe que esses grupos criminosos, essas gangues mesmo aí, que têm surgido nos meios urbanos, elas são lideradas por pessoas de fora da Suécia, gente que se baseou em outros países, como a Turquia e a Sérvia, né? Ou seja, realmente o pessoal está formando núcleos criminosos dentro da Suécia e partindo para outros países. Sabe o Hamas, né? Ali dentro da faixa de Gaza, operando e tudo mais, causando toda sorte de problemas por ali. Os líderes estão muito bem lá no Catar, né? Vivendo tranquilamente por lá, e parece que essas gangues na Suécia têm se formado dessa maneira aí, né? Então, desde
Em 2023, 50 pessoas já foram mortas no país em tiroteios, que para eles é um número absurdamente alto. Temos que nos lembrar também que é um país pequeno, com a população pequena, e mais de 140 explosões foram percebidas por lá, foram documentadas, né? Sendo que no ano passado, 60 pessoas morreram em decorrência da violência armada, que é o maior número já registrado na história do país, né? Então a coisa parece estar saindo de controle, parece estar piorando muito. Essa é a grande verdade, né? Então, eles colocam muito isso aqui na conta, e eu volto a citar, falei isso anteriormente no outro vídeo, que é a questão da migração. Não tem muito o que se dizer aí a esse respeito, né? Então, o que acontece de forma geral é que a entrada de muitos migrantes para a Suécia, naquele período lá bastante crítico da questão migratória na Europa, isso aí acabou acarretando um cenário, criando um cenário em que você tem, dentro de uma mesma localidade, pessoas com valores culturais muito diferentes, né? Essa é uma verdade aí, todo mundo percebe em várias partes da Europa e do mundo como um todo. E aí, o que acontece, né? Qual é o fenômeno aí? O que está por trás disso? Em muitos casos, esses migrantes não são pessoas que estão fugindo de condições extremas, da guerra, nem nada disso. Muitos são, essa é a verdade, mas tem muita gente ali no meio e é difícil separar o joio do trigo quando você tem uma massa migratória muito grande, né? Ou você simplesmente bloqueia para todo mundo, ninguém entra. Polônia fez isso, principalmente na fronteira com a Bielorrússia, e também a Finlândia, né? País nórdico, está fazendo isso atualmente com a Rússia, porque descobriu-se que existe um movimento ali de entrada facilitada, passando pela Rússia e pela Bielorrússia, para inundar a Europa de imigrantes. É algo pensado, um caso pensado. Então, de fato, a Suécia foi mais um dos países que liberou geral para a galera entrar, migrantes que buscavam uma vida nova, que queriam fugir de problemas anteriores, mas muitos outros que se aproveitaram da situação, principalmente homens aí de uma faixa etária mais baixa, né? Homens aí que estariam em idade economicamente ativa se não fossem criminosos, bandidos. Em muitos casos, esses sujeitos já têm uma vida pregressa no crime, só que eles não são grande coisa lá no seu país de origem, porque a criminalidade já está mais bem estabelecida. Porém, num país como a Suécia, com um homicídio para cada 100 mil habitantes, né, você se tornar um criminoso bem-sucedido ali é relativamente fácil, você não tem muita concorrência. Essa é a verdade. Culturalmente falando, o país não tem uma criminalidade muito bem estabelecida. E aí o que acontece? Essa galera vem de fora, percebe esse cenário muito convidativo e acabam aí estabelecendo as suas operações criminosas. Por exemplo, aqui, tráfico de armas de fogo, violência armada, tráfico de drogas também. Essas coisas começam a acontecer por lá, começam a ser mais bem percebidas aí, né? E de fato aqui o primeiro-ministro da Suécia, que é o Ulf Kristersson, disse o seguinte, né, que nenhum outro país da Europa está passando por esse tipo de situação. Não sei dizer se nenhum outro está assim. Tem problemas na França, no Reino Unido, todo mundo tem acompanhado isso ao longo dos últimos anos, né? Não sei se é exatamente do jeito que ele está falando aqui. O grande problema é que tem muitos adolescentes ali sendo recrutados para participar dessas gangues, né? Meninos de 13 ou 14 anos aí. Então, essa é uma situação que a gente já viu acontecer aqui no Brasil. Quando essa geração pequena começa a ser recrutada para o crime, você cria um problema de difícil solução, e é isso, mais do que qualquer outra coisa, que acendeu o alerta lá para as autoridades da Suécia, né? É fazer, de fato, com que as coisas não evoluam para um cenário muito pior. Tem muita gente aqui dizendo que isso aqui se reflete, aliás, reflete o problema do desemprego, da falta de perspectiva e tudo mais. É claro que não. Isso reflete um problema cultural em primeiro lugar, um choque de cultura entre pessoas com valores totalmente diferentes daqueles do lugar para onde elas se dirigiam, se encontrando com as pessoas que já estavam previamente estabelecidas lá. Um prato cheio para os criminosos, e talvez a Suécia não tenha, por conta dessa sua característica mais pacífica, né, um país mais tranquilo de se viver, até então era, não tenha essa característica, essa capacidade de lidar com esse problema, né? Agora temos grupos criminosos se formando, recrutando jovens, adolescentes. O que fazer aí
nesse cenário, né? Então aqui o pessoal da Suécia já percebeu esse problema de forma clara. Até em 2016, o país tinha uma das leis de asilo mais generosas da Europa, era extremamente fácil chegar lá como um refugiado, né? Isso se mostrou um problema ao longo do tempo aqui, né? Tanto que o senhor Tobias Billström, que é ministro dos Negócios Estrangeiros lá, disse o seguinte, né? Podemos agora ver que a exterioridade, a falta de integração em combinação com o comércio de narcóticos e o crime organizado estão criando essa mistura muito tóxica. Então, o pessoal lá da Suécia já vai começar a lidar com essa questão da imigração, tornando muito mais difícil entrar no país a partir de agora. E aí eles vão ter que lidar, de fato, com quem já está lá, esses grupos que já se estabeleceram previamente e que já começaram a cometer das suas. E eu digo mais, é muito provável que a Europa como um todo comece a rever essas questões, mesmo os países mais progressistas, mais lacradores, porque realmente é uma situação tão insustentável que, no longo prazo eu diria de um par de anos, um punhado de anos, pode ser que a estabilidade enquanto país esteja comprometida. Para uma nação como a Suécia sair de um cenário anterior ali, de uma baixíssima criminalidade, para uma situação em que tem tiroteios e explosões em grandes cidades, realmente é uma coisa até traumática, eu diria. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.